Boa noite a todos, uma vez mais. Permitam-me começar mencionando um programa televisivo que tem sido assistido e certamente tornou-se uma parte marcante na cultura e na imaginação das pessoas recentemente. Eu estou me referindo a um programa culinário que é o Pesadelo na Cozinha. Eu sei que parece um programa muito irreverente para se começar uma pregação. Mas eu assisto particularmente esse programa com Alexia. Ele me chama a atenção, além do seu teor cômico, porque ele fala de revitalização de restaurantes. Você tem lá um chefe renomado que acaba se inteirando da realidade de um restaurante, por vezes decadente, e o programa televisivo culmina com uma reforma na estrutura daquele prédio, daquele estabelecimento. Talvez esse seja, para quem assiste, o momento mais esperado, né, em que o restaurante será reformado. A cozinha refeita, novas panelas, uma nova ornamentação, um novo projeto arquitetônico. Mas eu sempre assistindo esse programa, me vem à mente pensar o seguinte, que ainda que, por exemplo, um estabelecimento comercial como um restaurante seja, ou experimente uma reforma em sua estrutura, em uma boa pintura, em novos itens de cozinha, novas ferramentas, se alguns hábitos, por exemplo, dos gerentes ou funcionários permanecerem, hábitos maus e ruins, talvez seja apenas uma questão de tempo para que aquele estabelecimento volte a estar em uma situação de crise. É preciso que o dono, o gerente, os funcionários tenham uma mentalidade transformada primeiro, a fim de que um grupo, aquelas pessoas caminhem na direção de uma revitalização e de uma mudança substancial. Tudo isso para dizer, meus irmãos, que em um processo de mudança, nós podemos pensar a nível agora de igreja, ela começa com uma mudança interior, também com uma mudança em nossa mentalidade. Nós estamos buscando construir e edificar uns com os outros, especialmente esse ano, estamos caminhando em rumo da construção de uma mentalidade bíblica que priorize o exercício do discipulado na igreja local. Não à toa é que o tema anual da igreja é uma igreja que faz discípulos. O tema do nosso retiro de carnaval reverberou o mesmo tema. Uma igreja que faz discípulos. Eu quero hoje relembrar algumas verdades que nós aprendemos lá no retiro. Isso vai fortalecer o aprendizado daqueles que estiveram lá, mas também vai servir de aprendizado para quem não pôde, não teve a oportunidade de estar ali. Mas nós vimos, meus irmãos, que a igreja deve caminhar na direção de uma cultura de discipulado. E uma cultura de igreja de discipulado, ela tem um centro, ela tem algo no qual os ministérios giram em torno. Mas uma cultura de discipulado da igreja está centralizada ou orbita a palavra de Deus, a sua revelação. A palavra de Deus se move no meio da igreja, o Espírito de Deus e o seu poder se manifesta, então nós temos frutos sendo produzidos. Esse é o padrão de Deus de crescimento da igreja. Uma igreja que faz discípulos, vê em seu meio a palavra se movendo, não apenas no púlpito, mas começando aqui no ministério de ensino formal e experimentando uma disseminação, uma espécie de capilarização aí entre a vida dos membros, atuando na vida uns dos outros. A palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta, frutos acontecem. Eu queria também lembrar aos irmãos que nós abordamos dois eixos centrais quando pensamos em discipulado. O primeiro eixo tem a ver com verdade e o segundo eixo tem a ver com, quem lembra? Vida.
A obra de discipulado envolve aprendizado de verdade, de conceitos, de formas de enxergar a realidade, de entender quem Deus é, o seu agir no mundo, os seus atributos, o seu caráter, a sua salvação. Nós precisamos aprender certas verdades, precisamos aprender doutrinas. Mas esse aprendizado não deve estar restrito à área intelectual, apenas a saber, mas deve moldar nossas vidas, nosso caráter e nos levar também na direção de obediência ao Senhor. O modelo proposto, inclusive exatamente há uma semana, foi uma centralidade na palavra de Deus, mas que permeia os relacionamentos de discipulado na igreja. E eles foram o relacionamento entre os pastores e os membros, essa via, as responsabilidades que os pastores, presbíteros, têm para com os membros. Nós vimos que os membros têm também, por seu lado, responsabilidades para com os pastores e que os membros carregam responsabilidades pastorais no agir e no ministrar de uns para com os outros. Hoje eu quero pintar com vocês o quadro de como é uma igreja cujas características mencionadas estão presentes. E essa igreja é a igreja da cidade de Tessalônica. Eu quero que você abra sua Bíblia para lá, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Como eu mencionei anteriormente, nós temos aqui, no processo de fundação de uma igreja, a palavra de Deus se movendo no meio daqueles irmãos. A palavra de Deus está se movendo e o seu poder se manifestando. No capítulo 1, versículo 4, Paulo diz o seguinte: sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho, então a palavra de Deus chegando por meio do evangelho, não chegou a vocês somente em palavra falada, mas sobretudo em poder do Espírito Santo em plena convicção. E nós devemos começar aqui, a centralidade da palavra sendo estabelecida, ela está sendo pregada e o poder de Deus está se manifestando. E no capítulo 2, Paulo também menciona que o nosso evangelho chegou até vocês e foi pregado com ousadia. Então o começo dessa igreja está remontando a palavra e a pregação do evangelho. Agora observe comigo aqui o lidar e as dinâmicas e responsabilidades dos pastores para com os membros. Tudo isso está centralizado nas Escrituras. Veja como Paulo agiu. Nós vamos percorrer essa carta, uma abordagem aí bem panorâmica em algumas passagens. Eu, em anos passados, já expus praticamente toda ela, e os irmãos ainda certamente guardam a explicação de algumas dessas passagens, algumas dessas. No capítulo 2, versículo 11, e nesse contexto, nesse capítulo, Paulo está defendendo a pureza dos seus motivos. Ele se vê como um missionário, um pastor que foi aprovado por Deus e que não está contaminado por motivos impuros. Ele pregou o evangelho com amor. Ele não estava com segundas ou terceiras intenções para com aquela igreja. Mas eu quero chamar sua atenção para uma ilustração que Paulo usa para se referir ao seu ministério de pastor para com os membros daquela igreja. E esse papel envolve o discipulado e é um papel paternal. Paulo diz no capítulo 2, versículo 11: e vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata aos seus filhos. E aí Paulo agora vai descrever de maneira mais detalhada como é esse tratamento pastor-membro, pastor-ovelha. O que ele fez como um pai para as ovelhas ou para os seus filhos espirituais? Ele diz: exortando
consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus. Nesse versículo, nós temos os dois eixos presentes: verdade sendo ensinada e vida com Deus sendo encorajada a ser vivida. E é curioso só mencionar aqui para vocês um detalhe, porque nessa passagem há um termo que nos faz entender que o ministério de Paulo tinha um quê de certa individualização. Ele diz: nós tratamos cada um de vocês. Nós não conseguimos precisar o número de irmãos que havia na igreja em Tessalônica, mas de algum modo o trabalho de Paulo não se estendeu ou não se restringiu a um ensino mais geral à igreja. Há um certo quê aqui de ministrar individualmente. Ele diz: a cada um de vocês, a ênfase que recai aqui é sobre a individualidade do ensino. Não estamos desmerecendo o ministério público que um pastor exerce na igreja, mas devemos lembrar que cabe também essa responsabilidade de um ensino que atende às necessidades de cada um dos irmãos. E Paulo usa então a expressão de pai, como um pai aos filhos. No mundo antigo, o pai tinha um aspecto instrucional. O pai normalmente era a figura do pai no mundo em que Paulo vivia, aquele responsável pela educação e pelo treinamento dos seus filhos. Então, ao usar a metáfora paterna, Paulo está também referindo-se à responsabilidade de ensino que o pastor deve ter para com as suas ovelhas. Paulo usa 3 termos aí. O primeiro é exortamos, tem a ver com comando, apelo, com também confortar, encorajar, alegrar e consolar. É um tipo de ensino que envolvia todas essas camadas de ministério para com as ovelhas: apelo, exortação, conforto, encorajamento, consolo. Ele usa o termo consolar, e esse termo tem conotações um tanto mais afetivas: encorajamento, conforto e apaziguamento. E o último termo que Paulo usa para se referir ao seu ministério enquanto pai, pastor, membro, nesse relacionamento, é admoestação. Ele diz: nós admoestamos vocês. E esse termo admoestação já adquire uma nuance autoritativa de insistir para obediência. Os irmãos devem ainda lembrar que, durante o tempo que nós estivemos no retiro, nós destacamos um aspecto daquele modelo de discipulado que nos foi dado pelo Senhor Jesus. Não vou mencionar todos aqui, mas um deles era que o discipulado de Jesus, o seu trato para com os discípulos era vivencial. Paulo diz no verso 8 que estava pronto, assim com muito afeto, capítulo 2, verso 8, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. A ideia aqui, meus irmãos, para relembrar vocês, é que Paulo não estava comprometido apenas com uma entrega mecânica, fria, de um conteúdo. Eu vou entregar o Evangelho para eles, eu vou pregar, fiz minha responsabilidade, aqui é meu dever de transmitir essa mensagem. Mas aqui Paulo vai além disso. Ele estaria dizendo para os irmãos que estava disposto a compartilhar a sua vida com eles, de vivenciar certas realidades, inclusive cotidianas, de viver no meio daqueles irmãos, e não apenas transmitir um conteúdo. Ele estava disposto a adotar esse aspecto vivencial do fazer discípulos e viver no meio deles, compartilhando a sua própria vida. Avançando um pouco para o capítulo 4, dos versos 1 a 2, e aqui nesse trecho, nesse parágrafo que vai até o verso 8, a ênfase aqui são instruções com respeito à pureza sexual na qual a igreja deve manifestar. Mas nos versos 1 e 2, Paulo começa dizendo o seguinte, observe. Ele diz: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, veja bem,
Assim como aprenderam, o discipulado está sendo mencionado aqui. Os irmãos daquela igreja aprenderam de Paulo o quê? A maneira como devem viver e agradar a Deus. Então vamos pensar aqui. Parte do ministério de Paulo àquela igreja consistia em transmitir instruções e maneiras de como aqueles irmãos literalmente aqui deveriam andar. E essa é uma metáfora muitas vezes usada por Paulo para descrever a vida com Deus. É um caminhar, é um andar. Às vezes Paulo usa o fato de que nós não devemos ser causa de tropeço para ninguém, não é? Porque Paulo tem entendido a vida cristã como uma caminhada. Uma caminhada na direção da obediência. Nós nos apropriamos muitas vezes dessa linguagem quando falamos, quando alguém ainda está ou não andando nos caminhos do Senhor ou sendo obediente a Ele. Então Paulo diz, olha, no tempo que ele estava lá, ele transmitiu para aquela igreja instruções, vida, verdade e vida, como viver bem, como trilhar os caminhos do Senhor, como obedecê-lo. Ele continua no verso 2. Porque vocês sabem quantas instruções nós demos da parte do Senhor. Aqui nós temos uma mescla bem equilibrada de verdade e vida. Isso serve, inclusive, para nós quando assumirmos aí e tomarmos a iniciativa de discipularmos pessoas. Paulo não se preocupou apenas em transmitir doutrinas. É importante, nós vamos ver daqui a pouco. Ele transmitiu doutrinas sobre a volta de Jesus, por exemplo. No ambiente de ensino e talvez individualmente, como nós vimos. Mas Paulo também certamente se assentou com aqueles irmãos para ensiná-los como obedecer a Deus. E certos mandamentos foram expressos. Inclusive, ele relembra aqui certos padrões de moralidade sexual que a igreja certamente havia aprendido também. Então, se nós pudéssemos pensar em, pastor, e se eu discipular alguém? O que eu deveria ensinar para... Vamos pensar que alguém que é recém-convertido, novo na fé, ou precisa aprender. É óbvio que você precisa, obviamente, aqui, entender as necessidades e então perceber se aquela pessoa precisa receber certas instruções e ter refrescado em sua memória ou aprender mandamentos. Nós precisamos aprender de alguém a maneira que devemos viver, caminhar e agradar a Deus. Foi isso que Paulo fez aqui com esses irmãos. Mas ele não apenas transmitiu mandamentos, ele transmitiu também conteúdo doutrinário. No capítulo 5, verso 1, ele diz: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva. Verso 2, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. E aí Paulo vai desenvolver aí uma parte da sua teologia sobre o dia do Senhor e o fim dos tempos. Mas aqui fica claro que Paulo transmitiu para essa igreja doutrina. Ele ensinou. Ele procurou moldar uma forma desses irmãos perceberem o mundo. O fim para o qual esse mundo está indo. Então, se você puder também, pastor, eu não sei o que ensinar quando discipular alguém. Está aí. Você pode ensinar alguém sobre esperança. Sobre a que fim Deus está levando o mundo. O que Jesus fará quando voltar. O que a Bíblia fala sobre a renovação de todas as coisas. Esses são temas que crentes precisam aprender. Precisam ter sua esperança abastecida. Uma vez que um traço característico da vida cristã é a esperança. Nós também trabalhamos no retiro que os pastores devem servir de modelo para as ovelhas. Paulo menciona aqui no capítulo 1, verso 6, que Paulo, mas também a equipe que o auxiliou na fundação dessa igreja, foi para eles modelo de alegria espiritual. Se você ver aí no capítulo 1, versículo 6, nós temos
vocês se tornaram nossos imitadores. E aqui nós temos mais uma vez algo que é expresso tantas vezes nas cartas de Paulo sobre imitação. Olha, vocês nos imitaram. Paulo foi modelo para aqueles irmãos. Sendo mais específico aqui, essa imitação se deu a partir de receber a palavra do Senhor, crer no Evangelho, com alegria sobrenatural e não humana, uma alegria que veio do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo de alguma forma que aqueles irmãos responderam à revelação de Deus, responderam à palavra de maneira sobrenatural, como Paulo também costumava responder às dificuldades de um modo sobrenatural, obviamente, porque era capacitado pelo Espírito Santo. Na segunda carta, agora, no capítulo 3, versos 7 a 8, peço que você avance. Paulo diz o seguinte para essa igreja, agora com alguns problemas espirituais mais inflamados. O teor de Paulo muda consideravelmente para um tom mais amoroso na primeira carta, para um tom mais severo na segunda. E ele diz no verso 7, capítulo 3, verso 7, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar. E mais uma vez Paulo está se colocando como um modelo a ser observado, como um modelo de vida cristã a ser reproduzido. Ele diz, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros, pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, noite e dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Paulo aqui menciona que, enquanto ele esteve fundando a igreja, ele abriu parcialmente mão de ser sustentado por aqueles irmãos. Ele tinha esse direito, enquanto pregador e apóstolo, mas ele abriu mão para evitar de servir de algum tipo de tropeço para o Evangelho. Durante o tempo que ele esteve lá, ele trabalhou arduamente para obter o seu sustento, recebendo também doações de outras igrejas. Mas ele diz, olha, não há razão para que nenhum membro da igreja seja preguiçoso. Aqui no contexto de Tessalônica, como alguns estavam sendo preguiçosos, não queriam trabalhar. Paulo diz, eu não fui assim, olhem para o meu modelo, eu não agi desse jeito quando eu estava aí. Trabalhei duro. Eu sou modelo de trabalho, um trabalho sério, um trabalho dedicado. E para ensinar a igreja, ele está chamando sua atenção, não indevidamente, para o seu exemplo. Então, vocês observaram em mim, na equipe missionária, um modelo de pessoas que se esforçaram e que não foram preguiçosas. Então, vocês também não devem ser. Pois bem, então nós vemos aqui esse ministério de discipulado que se dá entre os membros e pastores. Envolve ensino doutrinário, envolve ensino sobre como obedecer a Deus, mas também envolve observação de vida e modelo. E mais uma vez, dificilmente nós conseguimos absorver modelos e aprender se não existe convivência. Agora vamos avançar e pensar na responsabilidade, aqui nessa carta apenas, especificamente, a responsabilidade que os membros têm para com os pastores. Agora você volta para a carta, para a primeira, e vamos ler o capítulo 5, versículo 12. Paulo diz, irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Aqui nós temos a responsabilidade dos membros para com o pastor. A ideia aí de ter em grande apreço tem a ver com reconhecer o valor de uma pessoa de tal forma que a ela seja mostrada respeito e honra. Mais uma vez, tem a ver com reconhecer o valor de uma pessoa
de tal forma que a ela seja mostrada respeito e honra. Paulo está se referindo, ainda que não explicitamente, ao trabalho dos presbíteros que lideravam a igreja e a ensinavam. Paulo menciona que esses homens eram aqueles que trabalham entre eles, os que trabalham entre vocês, tem a ver com o seu ministério. Paulo diz que essas pessoas estão presidindo a igreja, eles estão exercendo uma posição de liderança, de direção. Essa palavra tem a ver com estar à frente de algo, mostrar preocupação, cuidar e oferecer ajuda. É curioso porque esse termo aí, que aparece nas nossas versões como presidir, ele pode significar tanto exercer posição de liderança, direção, estar à frente, como também pode significar preocupação, estar preocupado com algo, cuidar de algo e oferecer ajuda. Então, os eixos têm a ver com autoridade e cuidado, exercício de autoridade com preocupação. Por exemplo, esse termo está presente em 1 Timóteo 3,5 em paralelo com o cuidado. Você não precisa abrir, mas Paulo diz na carta pastoral a Timóteo, falando sobre os pastores, que se alguém não sabe governar a própria casa, e aqui seria a mesma palavra para presidir, se alguém não sabe governar a própria casa, liderar bem o seu lar, como cuidará da igreja de Deus? E ele usa paralelamente o termo cuidado. E Paulo ainda usa o termo admoestação para se referir ao trabalho dos presbíteros ou pastores. E a admoestação tem a ver com colocar algo na mente de alguém, instruir, corrigir. Só lembrando, meus irmãos, que a admoestação, esse termo que aparece aí na carta paulina, jamais deve decorrer de um espírito crítico ou de uma mentalidade negativa, mas sim de uma preocupação genuína de amor pelos outros. Ele tem a ver com corrigir, e não dar margem para corrigir provocando amargura em alguém. Em outro momento, Paulo usa essa expressão para se referir à responsabilidade que os membros têm para com os outros membros da igreja. O ministério de cuidado, a cultura de cuidado que deve ser presente na vida dos membros para com outros membros. Ele diz o seguinte: olha, quando vocês forem repreender alguém, um irmão, que talvez esteja com certo nível de obstinação em seu coração, demonstrando certos padrões e hábitos pecaminosos, Paulo diz: não o considereis por inimigo, mas advirta essa pessoa, ou admoeste, repreenda como um irmão. Não trate alguém como seu inimigo, alguém da igreja, um membro da igreja, só porque você vai corrigi-lo. Pense nele como um irmão. Se ele é um irmão, ele é filho de Deus. Se é filho de Deus, ele foi comprado e foi amado por Jesus. E por fim, nós avançamos para a responsabilidade que os membros devem ter para com os membros. Daqui nós podemos dizer, meus irmãos, que o ministério de cuidado é de responsabilidade de todos os membros da igreja. Os líderes não devem liderar sozinhos e não compete a eles apenas o ministério e o exercer cuidado. Essa é uma responsabilidade compartilhada e que, portanto, deve ser assumida por todos os irmãos, por todos os membros da igreja. Paulo diz que os irmãos têm a responsabilidade de consolar uns aos outros. Veja o que diz no capítulo 4, verso 18. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Esse versículo é a conclusão de uma sessão que começou no verso 13, na qual Paulo fala de certos eventos a respeito da volta de Jesus e que a igreja será unida a ele nos ares quando ele voltar. Jesus vai voltar, é o primeiro evento, nos ares. Quem já morreu, crente,
vai primeiro se encontrar com ele, não estará em nenhuma posição de desvantagem ou menos privilegiado do que aqueles que estiverem na terra, vivos, quando ele voltar. Depois de Jesus descer dos céus, ou ficar lá no céu, aliás, e os crentes que já morreram irem ao encontro dele, os que estiverem vivos depois irão se encontrar com ele nos ares. É isso que Paulo explica aí. E a conclusão disso, olha, meus irmãos, se consolem a vocês mesmos com essas verdades que eu acabei de pregar. E essa expressão conforto tem a ver com confortar alguém, encorajar alguém, procurar alegrar. Está posta por Paulo em um contexto em que muitos crentes estavam tristes porque seus irmãos na fé haviam morrido e precisavam ser consolados. Parte do consolo cristão envolve doutrina. Paulo diz, se consolem. Como? Com essas palavras aqui que eu acabei de ensinar a vocês. Nós conhecemos boa doutrina não apenas para conhecer boa doutrina, mas para que nós possamos usar essa boa doutrina como ferramenta de alívio, amparo e consolo para os nossos irmãos. Mas é uns aos outros. É um irmão consolando outro irmão. Um irmão que está triste, abatido, abalado, desanimado. E talvez nesse momento de uma perda de lucidez, quem sabe provocada pela dor, nós precisamos retornar à lucidez e às vezes uma palavra bendita de um irmão nos ajuda. Talvez nos lembrando que nós somos aquele grupo de pessoas nesse mundo que temos esperança e não desespero diante do sofrimento e da dor. E talvez precisemos, em momentos de profunda dor, falta de consolo, meus irmãos, de que alguém simplesmente nos lembre que nós estaremos para sempre com o Senhor. E eu sem dúvida digo que mais do que os detalhes dessa passagem aqui, o que mais importa é o que Paulo menciona no verso 17. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é uma verdade bendita, meus irmãos. Em momentos de dor, em que você olha para muita coisa assim e não consegue encontrar conforto em nada. Nada parece consolar. Tantas vezes o que nos pode trazer um alívio é saber, olha, eu vou estar para sempre com Jesus. É meu alvo, é estar para sempre com Ele. E meus irmãos, para certas dores na vida, certas dores que a gente experimenta na vida, como o luto de uma pessoa querida, a gente só vai encontrar alívio quando a gente estiver para sempre com Jesus. E vai peregrinar toda a vida com uma dor que insiste em doer, com uma lágrima que insiste em cair, com um sofrimento que nem pede licença, mas invade a porta da nossa vida. A vida vai ser assim. E nesses momentos é importante voltar à lucidez e pensar, Pai, eu vou estar com o Senhor para sempre. É lá sim, e só lá talvez, muitas das minhas dores e lágrimas serão aplacadas e enxugadas. Mas dizer a vocês, meus irmãos, que às vezes nós precisamos ser aquele que simplesmente, você não precisa saber tantos detalhes sobre escatologia, mas que consiga chegar gentil e amorosamente para o irmão e relembrar essas verdades para ele. Com toda sensibilidade e cuidado, nós vamos estar com o Senhor para sempre. Vamos estar com o nosso amado Mestre, nosso amado Senhor e Salvador. Espero que nós consigamos, meus irmãos, encontrar profundo consolo para tantas tempestades na vida, com essa simples, mas profunda verdade. Então Paulo diz, olhe para eles, vocês têm a responsabilidade de serem aqueles que consolam e confortam uns aos outros. Além da presença, mas com doutrina, boa doutrina, sensibilidade e amor. Mas Paulo diz que quando a palavra de Deus se moveu, o Espírito e o poder de Deus agiu, transformou aquelas vidas, eles serviram de modelos para outras pessoas. Eles receberam o modelo do apóstolo e da equipe missionária, mas a palavra de Deus e o Espírito Santo
resultou, agindo no meio deles, resultou que eles também fossem modelos. No capítulo 1, versículo 7, olha o que Paulo diz. Assim, vocês se tornaram modelo para os crentes na Macedônia e na Acaia. Percebe aqui agora, você recebe o modelo, aprende doutrina, aprende como agradar a Deus, a palavra está no centro, o Espírito está agindo e agora os crentes também servem de exemplo, também servem de modelo. Essa aqui é a dinâmica do discipulado. Aprender, viver, vai ser boa influência de verdade e vida. Avançando para o capítulo 5, verso 11, Paulo diz que é responsabilidade da igreja que os irmãos consolem uns aos outros e se edifiquem. Ele diz, portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. A ideia de edificar-se uns aos outros tem a ver com fortalecer, tornar alguém apto para algo. Nós temos aqui a verdade de que os membros são responsáveis pela edificação espiritual uns dos outros. Uma última responsabilidade a ser mencionada é que os membros da igreja têm uma responsabilidade, e obviamente está centralizada na palavra, de admoestar, consolar e amparar uns aos outros. Capítulo 5, verso 14, Paulo diz, também exortamos vocês, irmãos, aqui, admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes para com todos. Havia um grupo na igreja que Paulo menciona sendo aqueles que vivem de forma desordenada. Essa expressão se refere a qualquer tipo de conduta que não esteja em conformidade para com uma lei estabelecida ou prática esperada. Ela era usada para se referir a soldados insubordinados que não obedeciam aos seus oficiais, pessoas indisciplinadas e irresponsáveis. Para essas pessoas, Paulo diz que os crentes devem procurá-los e repreendê-los. Tem alguém na igreja com certa dificuldade em obedecer, em andar como Deus quer. É responsabilidade dos membros repreender esse alguém. Zelar pela disciplina e pela pureza e santidade daquela pessoa. Lembre que, como membros, essa é a responsabilidade que cabe a vocês. Eu mencionei aqui as responsabilidades dos pastores e envolve também repreensão. Mas os membros também devem consolar uns aos outros e consolar os desanimados. Consolar os irmãos que estão desanimados. Envolve encorajar, falar palavras de conforto. E esses desanimados seriam pessoas que estão enfrentando falta de ânimo em meio a momentos e circunstâncias difíceis. Estão preocupados, carentes de alento, temerosos, estão abatidos, talvez tristes, carentes de confiança. Quem deveria chegar junto aqui? Os irmãos, os membros. E mais uma vez, não se pode conhecer os que carecem de consolo, aqueles que estão preocupados na igreja e por vezes desalentados ou temerosos, em um culto dominical. Dificilmente nós conseguimos entender quem está assim, num culto dominical, concorda? Quando acaba aqui, muitos de nós tomam um chazinho, um café, conversamos ali algumas palavras e vamos para casa. Sem o aspecto vivencial do discipulado, nós sequer saberemos tantas vezes quem está assim. Quem está desanimado na igreja. E eu sinto que tantas vezes ao chegar no domingo tem muito irmão desanimado. E chega e vai, e chega e vai.
Existem tantas feridas para serem curadas e Deus pode nos usar para curar essas feridas de irmãos. Cabe de nós, tantas vezes, uma certa iniciativa. Pelo menos saber se aquele irmão está bem. E por último, Paulo diz que os membros devem amparar os fracos. Ele diz, amparem os fracos. Isso tem a ver com auxílio. Uma assistência feita de um modo abnegado e apegado a alguém. O verbo aqui pode ser traduzido também como dar apoio, ajudar, prover. Inclui em suas nuances de significado a ideia de defender. Ainda que a pessoa demonstre certa fraqueza moral, uma falha espiritual, fraqueza física ou uma necessidade econômica. Nós não devemos fugir dos fracos, mas procurar amparar os que estão fracos na igreja. Quer sejam doentes fisicamente, talvez doentes espiritualmente, cabe a nós ajudar, auxiliar e amparar os fracos. Mais uma vez, não dá para fazer isso com eficácia apenas em reuniões como essa. Por isso que o ministério de discipulado da igreja precisa também ser orgânico. Envolver contato, vida na vida. A fim de que a gente consiga, de algum modo, construir um relacionamento de confiança em que certas vulnerabilidades podem ser compartilhadas. Portanto, amados irmãos, quais seriam os traços e marcas de uma igreja que faz discípulos? O primeiro deles aqui, para resumir, é que os pastores ensinam a palavra de Deus, ensinam as Escrituras. O segundo é que os pastores corrigem os membros. O terceiro é que os pastores ou presbíteros servem de exemplo para o rebanho. O quarto é que os membros procuram seguir o exemplo dos seus pastores. O quinto é que os membros reconhecem, respeitam e valorizam o trabalho dos seus pastores. Além disso, os membros ensinam uns aos outros. Os membros aconselham uns aos outros. Aconselham uns aos outros. Talvez você possa pensar, pastor, eu quero aconselhar melhor uns aos outros. Existem tantas ferramentas, meus irmãos, para que nós possamos aprender a sermos melhores conselheiros, mas pense que todo membro da igreja deveria, em potencial, ser um conselheiro bíblico. Os membros encorajam doutrinariamente uns aos outros. É encorajamento abastecido com boa doutrina. Os membros também corrigem uns aos outros. E os irmãos servem de modelo de uns para com os outros. Para que isso seja possível, meus irmãos, é necessário amor. Amor pelos outros irmãos. No capítulo 4, verso 9, Paulo diz para aquela igreja, né? Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros, e na verdade vocês já estão fazendo isso. Olhe, meus irmãos, a fim de que essa cultura seja cada vez mais real na vida de uma comunidade, é necessário haver amor pelos irmãos. Nem toda uma quantidade expressiva de ensino pode nos levar a certas ações de cuidar uns dos outros se não houver amor. Nós podemos pregar várias vezes aqui e passarmos vários retiros aprendendo, mas sem amor, dificilmente as iniciativas começarão. Amor pelo irmão. Esse amor que nos leva tantas vezes a superar o medo, a preguiça, o conforto que vem, se você não ministrar na vida de ninguém, não tomar iniciativa, a vida vai parecer relativamente confortável na igreja. Eu ouço pregações, canto e depois irei para casa. É o amor que é o tempero maior para os gestos de confronto, se você precisar corrigir alguém, mas faz de maneira amorosa, faz parte. Mas para que essa cultura ocorra, é necessário também temor a Deus.
o desejo de agradar ao Senhor, mais do que o receio de ter que, por alguma razão, desagradar alguém, ao estar vida na vida com Ele. É necessário amor pela palavra de Deus. Esse amor pelas Escrituras é que nos leva a querer compreendê-la melhor, estudá-la com mais profundidade e compartilhar esse conhecimento com outros irmãos. É também necessário humildade. Humildade para reconhecer o caráter processual do discipulado. Mudanças não ocorrem do dia para a noite. Pessoas não mudam instantaneamente. A humildade também nos leva a reconhecermos que somos discípulos ainda. E em tal condição, ainda carentes de instrução, e tantas vezes ainda carentes de repreensão, porque o pecado pode nos cegar. A humildade também nos leva a não ficar excessivamente sentidos quando formos repreendidos. Talvez você possa concordar comigo que um dos obstáculos que nos impedem de repreender um irmão, você está ali acompanhando ele, repreendê-lo, o que é que ele vai achar? Ele vai ser muito sentido, vai ficar assim, muito melindroso, né? Por causa do nosso compromisso com a santidade, nós não deveríamos ser tão melindrosos assim, quando formos repreendidos. E, meus irmãos, tantas vezes, e isso é uma tristeza, o contrário da repreensão é ou indiferença, é você ver e não ligar. O que isso é absolutamente contrário a um gesto amoroso. Você ficar frio, rapaz, não ligue. Esse é um caminho terrível, a repreensão e a correção. É não ligar. Mas outro caminho igualmente danoso para a igreja é a fofoca. É a alternativa diabólica para a repreensão saudável e amorosa. É fofocar. É chamar outro irmão e conversar com ele sobre críticas que você tem para com outro irmão, uma conduta. Mas jamais procurar corrigir aquela pessoa em um espírito amoroso. Então comece a criticar irmãos, líderes, pastores, porque tantas vezes falta a coragem e o amor de repreender. Lembra que todos nós, e eu falei isso no retiro, não é? Não existem graduados do discipulado. Todos nós caminhamos na direção de aprender. E em momento ou outro careceremos de repreensão e orientação. Eu finalizo aqui, meus irmãos, citando uma canção, uma música, que, a meu ver, ilustra muito bem não só aquilo que podemos aprender no acampamento de carnaval, mas as verdades a respeito do discipulado, do que é imitar Jesus e espelhar Jesus na forma que ministramos a outras pessoas, a outros irmãos, inclusive. O nome dessa música é Eu Vi Cristo em Ti. Alguém conhece essa música? Voz e melodia? Só temos Raif aí. Alexia conhece também. Se Deus quiser, e Cleilton, nós vamos cantar algumas vezes essa música no decorrer do ano. E os irmãos do louvor, né? É uma imaginação aqui, não é? A música está pautada em uma cena em que alguém está prestes a entrar no céu. Então, a música diz assim: quando eu entrar na glória eterna, vendo a face do Senhor, vou render-lhe a imensidão do meu louvor. Mas procurarei então quem mostrou-me a salvação, e com lágrimas de gratidão, sorrindo, direi: eu vi Cristo em ti. Eu vi Cristo em ti. Pude ouvir sua voz em dizeres teus: eu vi Cristo em ti. Seu carinho e amor sem par, pude ver em teu olhar. Fiel fostes, pois eu vi Cristo em ti. Eu um dia em glória eterna do juiz receberei recompensas pelo que aqui plantei.
Quando a luta aqui findar, meu labor Deus vislumbrar, mais que tudo, anseio ouvir a voz do Pai dizer: eu vi Cristo em ti, eu vi Cristo em ti. Pude ouvir sua voz em dizeres teus: eu vi Cristo em ti. Seu carinho e amor sem par, pude ver em teu olhar. Fiel fostes, pois eu vi Cristo em ti. Oremos. Nosso Deus, concede-nos a graça de sermos como teu Filho, em nosso amor, em nosso trato para com os nossos irmãos, em nosso compromisso de sermos bênçãos na vida deles, de instruí-los, aconselhá-los, levá-los a conhecerem tua palavra. Que o Senhor nos liberte e cure de toda apatia, de toda indiferença, de todo zelo pecaminoso pelo nosso conforto. Nos faz sermos obedientes. Que nós possamos ser modelos, imitarmos o teu Filho Jesus e sermos referência dele na vida de outros irmãos. Ajuda, Senhor, essa igreja, a igreja da fé, a crescer no cumprimento da tua missão e refletir em seus relacionamentos um compromisso de ser discípulo autêntico, mas também de fazer discípulos. Para a glória do teu nome, Jesus. Para que o teu amor seja vivenciado em nós. Para que muitos te conheçam. Para que muitos sejam salvos. Para que sejamos testemunho autêntico do que é ser nova humanidade nesse mundo caído. Para sermos sal e luz. Para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus. Amém.